Pois bem, então começou a gravar, turma. Peço que coloque a presencinha lá para a gente controlar e vamos que vamos. Ó, o tema proposto para hoje, na verdade, são dois temas, né? Que são o tema da extinção da pessoa civil, da pessoa natural, desculpa, e depois a individualização da pessoa natural, tá? Que daí você vai perceber que naturalmente, no que diz respeito à individualização da pessoa, nós vamos pular a parte do nome, porque vocês entregarão a pesquisa, tá? E só um último dado sobre o trabalhinho. Eu recomendo que façam a melhor pesquisa que puderem. Eu sei que os trabalhos serão ótimos, tenho certeza disso, porque vai ser cobrado na prova daí o tema também, tá? Do nome. Travou? Certeza? Mas já? Ah, então beleza. Então vamos lá. Aqui então, não, beleza, vai me avisando, não tem problema. Extinção da pessoa natural. Então nós vimos até hoje aqui, personalidade, o tema da capacidade, capacidade civil, né, plena, capacidade limitada e tudo mais. Conversamos sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e como isso alterou o Estatuto das Capacidades. E no último encontro, nós estudamos os modos de suprimento da incapacidade. Então, com relação a esse tema, personalidade e capacidade, nós fechamos o pacote. Agora nós vamos falar de como essa pessoa, que alguns dias atrás estudamos, que nasceu, que adquiriu capacidade, como que ela se extingue agora, tá? Como que ela deixa de existir. Pois bem, o artigo 6º do Código Civil trata do tema da extinção da pessoa natural. Vamos a ele. Deixa eu pegar o meu aqui. A existência da pessoa natural, artigo 6º, a existência da pessoa natural termina com a morte. Certo? Então, essa é a primeira parte do artigo, a regra. Presume-se essa o quê? A morte, né? Presume-se a morte quanto aos ausentes, no caso em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Tudo isso, claro, nós vamos aí tocando nesses temas todos, vamos destrinchando o artigo. Então, nós podemos falar que, com base nessa leitura desse artigo e nos estudos doutrinários, perdão, nós temos alguns tipos de morte, que todas elas levam à extinção da pessoa natural, né? Então, eu tenho lá a morte real, depois eu tenho morte simultânea, ou comoriência, que está no artigo 8º, né? Depois a morte civil e a morte presumida. Então eu tenho 4 tipos de morte para o direito civil, tá? E é interessante isso para que a gente possa averiguar por que em determinados casos uma pessoa já é considerada morta, né? É claro que perguntas como o que acontece com o patrimônio do morto, isso nós vamos estudar dentro da medida do necessário agora. Porque no 10º termo, vocês terão um semestre inteirinho só para conversar sobre o que acontece com o patrimônio de quem morre, né? Que é o direito das sucessões. Maravilha. Bom, a primeira espécie de morte a ser estudada é aquela tida como regra, que é a morte real, tá?
Na morte real, é a primeira parte do artigo 6º, tá? Do caput do artigo 6º. Então, a existência da pessoa natural termina com a morte. Daí vem a pergunta: como eu posso considerar uma pessoa como morta? Alguém já leu a respeito, já ouviu falar alguma coisa nesse sentido? Não? Tudo bem. Ó, a morte real, quando eu digo que uma pessoa está clínica, isso, morte real agora. Quando eu digo que uma pessoa está clinicamente morta, eu digo que a atividade encefálica dela cessou. É dizer, o cérebro da pessoa parou de funcionar. A certidão é um documento que comprova que alguém morreu, né? Mas para eu chegar até a morte propriamente dita, a morte real, biológica, eu tenho que ter a certeza que houve a cessação da atividade encefálica. Então, de forma menos clínica, menos técnica, o cérebro parou de funcionar, tá? Onde que está isso? Porque, veja, tudo tem que estar na lei, turma. Quando eu digo tudo, claro que tem um buraco ou outro, né? E vocês aprenderam lá em ED como fechar, tapar esses buracos. Mas 98% das questões que nós tivemos estarão resolvidas pela lei. O grande problema que pode acontecer é a interpretação da lei, né? Determinado tribunal, determinado doutrinador interpreta assim ou interpreta assado, mas parte-se de um texto legal. Lembra que o nosso ordenamento jurídico ele é de base romana, então ele tem praticamente tudo. Fica à vontade, Rafael, seja bem-vindo. Todos os fatos estarão. Pode pôr lá a presença, fica à vontade. Os fatos estarão disciplinados na lei, tá? Então, onde é que está na lei o mandamento que existe uma morte encefálica? Não é? Já vamos responder os questionamentos. No artigo 3º, tá aí no material, tá? No artigo 3º da lei 9434 de 97. Então, artigo 3º da lei 9434 de 97. É a lei do transplante. Tá? Então, lá a disciplina é o seguinte: para a retirada do órgão de uma pessoa morta, primeiro é preciso ter o diagnóstico, a constatação médica de que aquele indivíduo efetivamente morreu. Como que eu chego a essa constatação? Pela cessação, pela paralisação da sua atividade encefálica, da sua atividade cerebral. Vamos chegar lá, só um pouquinho, vamos achar aqui, 9433 9434 de 1997. O artigo 3º estabelece o seguinte, ó: a retirada pós-mortem. Tudo ok com a lei? Pegaram aí o número certinho? Sim? Vou pôr aqui, ó. Lei 9434/97. Tá no material. Uhum. Lá no seu artigo 3º, então, a leizinha estabelece o seguinte: a retirada pós-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica. Não é? Morte encefálica. Constatada. Ô mãe, cachorro tá mexendo no lixo.
constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. A gente não vai aprofundar nessa leitura agora, porque depois, quando formos falar de direitos da personalidade e transplante, também sob a ótica civil, nós vamos aí estudar mais a fundo essa legislação. O que interessa agora, e eu gosto de falar e mostrar a lei, fazer a leitura, né? Fica inventando artigo e nem jurisprudência, né? Como eventualmente acontecia no passado. Mas o importante é demonstrar que precisa que 2 médicos, não um só, mas 2, quando for para transplante, né? Atestem a morte encefálica da pessoa. Agora, no dia a dia, né, quando não for usar partes do corpo da pessoa morta para fins de transplante ou tratamento, aí um médico só credenciado já resolve, né? Credenciado eu digo com um CRM, já resolve. Ele vai lá e atesta que o cérebro da pessoa parou de funcionar, grosseiramente falando. Certo? Bom, a morte real, como qualquer outra, mas nesse caso a morte real, morte física, digo morte com cadáver, isso, Lucas, 2 médicos para ver se a pessoa morreu, se for para fim de transplante. Para que não haja eventual má fé do profissional, como nós já vimos nos noticiários, de dar a pessoa como morta quando ela ainda estava viva, no sentido de agilizar transplante para outro paciente. Então precisa pelo menos 2 quando é para fim de transplante. Quando são mortes que não tenham a ver com transplante, por assim dizer, aí um médico só resolve. E a morte, como eu dizia, essa morte real também é chamada a gente pode chamar de morte com cadáver. Quer dizer, eu tenho ali em cima da mesa uma pessoa morta, dada como morta, atestada como morta, cuja atividade cerebral já cessou, tá? Bom, a morte, ela tem o condão, ela tem o efeito jurídico de cessar as obrigações que o morto tinha enquanto vivo, né? Tá aí, né, no latim, mors omnia solvit. Quer dizer, o morto já não é mais sujeito de direitos e obrigações. Exceto alguns direitos que são, né, inegáveis, como o direito ao cadáver, direito ao enterro digno e outras circunstâncias. Direito à memória. Mas, por exemplo, se o morto devia alimentos para um filho com o seu falecimento, ele já não deve mais nada, né? Se o morto tinha direito a crédito com o seu falecimento, ele já não tem direito a crédito. Isso passa o direito a crédito, por exemplo, para os herdeiros, né? E assim sucessivamente. Nós vemos uma extinção de obrigações e a extinção dos direitos, tá? Alguns deles passarão aos herdeiros, tanto obrigações quanto direitos. Outros não. Certo? Então a morte real é basicamente isso. Morte com cadáver, cessação da atividade encefálica, atestada por médico, que gera a extinção dos direitos e obrigações do finado. Até aqui tudo bem? Teve uma pergunta do Gugu, né? Vamos ver. Cadê lá? O caso do Gugu foi uma morte real? Foi. Foi. Porque tinha lá o corpo do Gugu, não é? Inclusive para ser enterrado e sepultado e serem feitas as homenagens, tá? Beleza. Vamos adiante? Podemos ir adiante? Tudo em ordem?
vamos que vamos. Vou tomar o silêncio como presunção de continuidade. Sim, os herdeiros que pagam até o limite da herança que eles receberam. Tá? Porque senão também você acaba onerando o herdeiro com uma dívida da qual ele não é responsável. Então, o morto tinha dívidas? Tinha. Deixou patrimônio? Deixou. Suponhamos que as dívidas são superiores ao patrimônio. O herdeiro só arca até o patrimônio recebido. O que excedeu, em termos de dívida, o herdeiro não pode ser chamado a pagar. Quer dizer que o credor fica sem receber? É exatamente isso. Fica sem receber. Tá certo? Respondi? Beleza. Então tá. Depois da morte real, eu que agradeço. Fica à vontade para continuar perguntando. Depois da morte real, nós falamos aqui da morte simultânea e comoriência. Artigo 8º. Nós vamos dar um pulinho do artigo 6º para o 8º, tá? Depois a gente volta no 7º. Bom, vamos fazer a leitura e depois a gente vai explicando. Artigo 8º do Código Civil. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, eu vou voltar na pergunta e daí a gente volta para a leitura, pode ser? Eventual, pode passar, no caso da pensão, pode passar para os herdeiros. Aham, isso. Simultânea ou comoriência. Tá aqui, ó. Beleza, Luiz? Comoriência. Ó, se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Olha como que o Código Civil realmente é a constituição do dia a dia. Como o Código Civil é o Código Civil e o direito civil, perdão, como um todo, são o direito do dia a dia do nosso arroz com feijão diário de vida em sociedade. O legislador prevê até os casos quando pessoas morrem ao mesmo tempo. Isso que é comoriência. Moriência é de morrer. Isso. Acidente de carro, acidente de avião. E daí eu vou dar os exemplos, né? Então, moriência é de morrer. Comoriência é morte simultânea, tá? Então, vamos usar um acidente, né? Peço desculpa que essa aula ela é toda mórbida. Pelo menos nesse momento da aula, nós tratamos desse assunto. Muita gente não gosta, né, de falar sobre morte, mas para nós civilistas é de muito interesse, tá? Ó, imagina no carro, vai viajando lá, pai e filho, certo? Pai e filho. Qual que é a ordem natural, né, por assim dizer? O filho herdar do pai, não é? Já que o pai faleceria antes dele, em tese. Pelo menos pela ordem natural das coisas. Mas daí os dois sofrem um acidente e eu não consigo determinar quem faleceu primeiro. Quando eu não consigo determinar quem faleceu primeiro, o artigo 8º é bem claro e ele diz que presume-se que morreram exatamente no mesmo instante. Se morreram exatamente no mesmo instante, o filho herda do pai. Não é isso?
Não, não é. Desculpa. O filho não herda do pai, porque morreram juntos. Desculpe, eu estou pensando no próximo exemplo. Se faleceram simultaneamente, um não herda do outro. Tá claro? Agora, outro exemplo para ver se clareia mais. Tá aí no material esse até, vou usar. Cadê? Aqui, ó. Estão viajando no carro um casal casado que não tem descendentes, eles não têm filhos. E também não tem pais mais. Os pais deles já morreram. Então, um casal, A e B, sem filhos. O A também não tem mais os pais, o B também não tem mais os pais. E eles falecem num acidente. Uma queda de avião, por exemplo, agora. Sem que se consiga determinar se um cônjuge faleceu antes do outro. Se eu não consigo determinar, o que a lei diz? Morreram no mesmo instante. O que acontece? Um cônjuge não herda do outro, porque eles morreram exatamente no mesmo instante. Aí você pergunta, mas e o patrimônio desse casal, professor? Suponhamos que os dois cônjuges têm irmãos. O patrimônio vai metade de um cônjuge para o irmão e a metade que era do outro cônjuge para o irmão respectivo, né? Então, João e Maria faleceram num acidente de avião ao mesmo tempo, simultaneamente. Os 50% do patrimônio do João vai para os irmãos do João. E os 50% do patrimônio da Maria vai para os irmãos da Maria. Tá claro até aqui? Tá. Então, agora, desculpa, suponhamos, perdão, agora suponhamos que nós conseguimos determinar que a Maria faleceu antes do João, tá? Ou poderia ser vice-versa, isso pouco importa, são nomes só para a gente entender. A Maria faleceu antes. Isso, vamos lá. E não precisa ser muita coisa antes, não. A hora que o avião começou a embicar para baixo, consegue determinar que a Maria teve um infarto. Muito assustada, teve um infarto fulminante e morreu antes mesmo do avião tocar o solo. Se ela faleceu antes, e eu estou usando aqui o exemplo de minutos, para que a gente consiga ver como que o Instituto é complicado, mas ele é perfeitinho. Ele é que nem a música do Raimundo. Então ela faleceu 10 minutos antes, o legista fala. Bom, quando ela faleceu, ela transferiu seu patrimônio para o marido, tá certo? E o marido ficou com 100% do patrimônio. Os 50 dele, mais os 50 da Maria. Hora que o avião se estatelou no chão, ele morreu. E o patrimônio, os 100% agora, vão para o irmão do João. Quer dizer, então, que o irmão da Maria não pega nada nessa? Não pega nada. Porque o herdeiro natural, o herdeiro legal da Maria, nesse caso, era o marido e não o irmão. Então ela passou o patrimônio para o marido recebeu o patrimônio, morreu 10 minutos depois e transferiu o patrimônio para o seu irmão, que era o único herdeiro vivo no nosso exemplo. Não é isso? Teve uma observação aqui, vamos a ela. Isso. A família do que morreu primeiro ficou prejudicada. Porque nesse caso, nós estamos pegando um exemplo de pessoas que não tinham outros herdeiros senão os irmãos. E os irmãos herdam depois do cônjuge. Então, nessa linha sucessória da Maria, estava o João ali esperando. Né? Vamos adiante. Isso, Gabriela, eu falei que eles não tinham filhos para dar o exemplo
para ficar para os colaterais, para ficar mais fácil de enxergar. Se é injusto, não sei se é injusto assim, porque os colaterais geralmente já ficam no final da fila mesmo. É muito raro irmãos, tios, primos virem a receber alguma coisa, né? É mais ali entre ascendentes e descendentes e os cônjuges que se resolve a herança. Não, assim, agora é o da Ana Cecília. Esse bem teria que estar no nome dos dois que morreram. Sim, tem que ser patrimônio deles, né? Ninguém pode transmitir mais patrimônio do que tem. Então, partamos do exemplo. O casal tinha uma fazenda, mas e também não precisa necessariamente estar no nome dos dois, tá? Mas era patrimônio do casal, uma fazenda, 2 veículos, uma casa na cidade e 1.000 cruzeiros no banco. O marido recebeu toda a metade que é dele, que era da esposa e passou a ser dele. Certo? Porque quando nós falamos aqui, nós estamos falando em dividir herança e meação, tá? Não vou aprofundar, porque acho que não é o momento necessário. Mas a gente pode dizer assim, o marido recebeu o bolo patrimonial que era da esposa, tá? Por isso a importância de registrar, claro, muito bem lembrado. O brasileiro adora viver no fio da navalha, no limite da adrenalina. Ele compra automóvel que é de terceiro ainda, ele compra e não registra, né? Ele faz de tudo para ter emoção. Parece que viver no Brasil é coisa chata, não é? Então a gente precisa aí criar esse tipo de situação limite. Mas é bom também que não fosse assim. O que a gente ia fazer, né? Ou quanto a gente ia cobrar, não é verdade? Olha, Deilson, em tese, o testamento ele fica limitado àquilo que o direito civil já prevê em termos de sucessão patrimonial, sabe? É, e sei lá também, acho que é muito difícil alguém, a não ser que seja alguém que viaje muito de avião, viaje muito de carro, não é? Que pense nesse tipo de circunstância, não é muito comum, né? Mas dentro dos limites que o código prevê em termos de sucessão, não se pode negar a elaboração do testamento. Agora, se quiser me dar um exemplo do que poderia ser feito para eu dizer se pode ou não, acho que fica melhor. Tá? Mais uma. Então, é o seguinte, Pamela. Se esse nosso casal, um casal jovem, porém com patrimônio, né? Que é o que interessa, porque, pessoal, se não tiver patrimônio nenhum, nós vamos ficar perguntando isso aqui por quê, né? Esse casal jovem, porém com patrimônio, não tem filhos ainda, mas tem pais, não é? Se tiverem pais, os pais recebem antes dos irmãos na linha sucessória, tá? Sem problema nenhum. Então, suponhamos que a Maria, 25 anos de idade, casada, na idade que eu tô, 25 é jovem, tá, pessoal? 25 anos de idade, casada, com o João, também 25 anos, patrimônio milionário, ou de alguns milhares de reais. Ela nem irmão tem e não tem filho, ela tem só os pais. Não é? Só que veja, o cônjuge sobrevivente, ele concorre com os pais do cônjuge que faleceu. Aí nós teríamos que partilhar o patrimônio do João. Então vamos supor que o João só tinha o irmão, né? Quando o João herdou da Maria, ele herdou concorrendo com os pais dela. Aí os pais dela vão pegar um pouco da herança, sim. Entendeu? É que daí a gente está adiantando matéria do 10º termo, mas vamos lá. Demandas são as dúvidas.
Então, a Maria, quando ela faleceu de infarto, ela passou o patrimônio para o marido e também vai passar um pouco do patrimônio para os pais dela que são vivos. E daí, quando o João falece, o que, descontado a parte dos pais da Maria, sobrou para ele, vai para o irmão. Certo? Para quem, por exemplo, veio fazer direito porque não gosta de número, no 10º termo a gente só fica fazendo porcentagem, né? O semestre todo, aprendendo como é que divide. Mas entenderam essa sistemática, pessoal? Podemos tocar? Professor, só uma dúvida. Pois não. No material de apoio, o senhor pegou o que está escrito daquele manual que é Carlos Roberto. do Carlos Roberto? Ah, É, tá. É que eu tô tentando achar aqui, eu não tô conseguindo achar no é do manual qual Carlos Roberto capítulo que é. Gonçalves, na base da aula. Sim, tudo bem, mas qual capítulo é, o senhor sabe? É o capítulo que trata da extinção da pessoa natural mesmo. Tá bom, eu vou tentar achar. Obrigada. Tudo bem. Não, mas vai acompanhando pelo material também, você que sabe. Será que é do Stolz esse? Puxa, eu fiz um compilado. O Adeilton falou que acha que é do Pablo É Stolze. isso que eu ia falar, eu Então, acho que é do Pablo, é que eu ia falar. então beleza. Então dá uma olhadinha. Aí, ó, aula 5 do Pablito. Tá bom, obrigada. Maravilha. Disponha. Muito bom. Agora, turma, então, ó, dando sequência nesse estudo da comoriência, vem a pergunta, não é? E se não houvesse parentesco entre essas pessoas? Leia-se. Se um não herdasse do outro, faria sentido esse tipo de pergunta? Por exemplo, Maria e João, que estão no avião, ao invés de serem casados, eles são amigos de infância que viajam juntos para fazer concurso público. Certo? E numa dessas viagens acontece essa tragédia. Eles são amigos. Será que eu preciso me perguntar se a Maria morreu antes, se o João morreu depois, ou se morreram ao mesmo tempo? Pergunto: um amigo herda do outro? Não. Não. A herança, ela é outorgada, pessoal, na seguinte ordem: aos descendentes, em concorrência com o cônjuge, ao cônjuge, aos ascendentes e aos colaterais. Você não vai achar no Código Civil, né? Olha, o amigo herda depois do primo ou antes do primo, enfim, né? Não existe isso. Então só importa para nós esse tipo de pesquisa, a leitura do artigo 8º, quando eu falo isso, claro, quando nós estivermos advogando, judicando, não é? Enfim, só vai valer a pena esse tipo de raciocínio se eu tiver dentro daquele grupo de pessoas nos quais uma herda da outra, né? Se não há relação de herança, de sucessão entre uns e outros, o que vai se fazer, né? Tá? Não interessa para nós. E um outro ponto, claro, que além de estarem dentro do grupo de pessoas que herdam umas das outras, é preciso haver patrimônio para herdar, né? Porque não havendo também patrimônio, se bem que é muito raro uma pessoa que tenha 0,00 de patrimônio, né? Alguma coisinha sempre tem. Tá certo? Tudo ok até aqui? Professor, Pois não. é só para confirmar. Então, eu tenho a Manda. Maria e o João. Os dois são casados. Aham. Se a Maria Casado. morrer, 50% do patrimônio dela vai para o João, para o esposo. E os outros 50% vai para o filho, se ela não tiver filho, irmão, e depois para os pais, se ela não tiver. Exatamente. Ah, então tá bom. Conforme o regime de bens. Tá, Vamos ok. pegar o regime.
o regime preferido pelo Código Civil, que é o regime da comunhão parcial. Tá? Então, veja, Ana Júlia, né? Veja Ana Júlia e turma. Eu lamento ter que ficar adiantando esse tipo de matéria, espero não estar confundindo mais. Mas quando eu falo assim, alguém morreu, meu professor de civil sempre falava, João morreu. E o João, ele é casado. Quando a pessoa morre e o patrimônio dela vai ser dividido, quando ela é casada, eu tenho duas divisões. Duas. Uma que é a meação. A meação é pelo fato de ser casado. O outro cônjuge recebe meação primeiro, que é metade do patrimônio do morto. E a outra metade do patrimônio do morto, como a Ana Júlia colocou na pergunta, vira herança. Entendeu? Então, de 100% que o casal tem, 50 da Maria, 50 do João. A Maria morre no regime da comunhão parcial de bens. Se ela tinha herdeiros, por exemplo, filho, o João recebe a meação primeiro, que é a metade da metade dela, e depois ele recebe mais 25% da outra metade que concorre com o filho. Tá? Isso. A ordem é primeiro descendentes, depois ascendentes e depois colaterais. Os irmãos. Entenderam? Eu só acho assim que agora, o que é importante a gente entender aqui, porque depois, repito, vocês vão ter um semestre todo para destrinchar essa matéria de sucessão, é que eu preciso saber quem morreu antes, preciso saber se há uma relação de transmissão de patrimônio entre essas pessoas, para que aquele que morreu antes tenha passado para aquele que morreu depois. Se eu não conseguir determinar quem morreu antes, presumo que morreram ao mesmo tempo, simultaneamente, e por consequência, ninguém herda de ninguém. Essa é a essência que eu preciso que vocês saiam da aula de hoje entendendo. Depois, quantos por cento fica para fulano, quantos por cento vai para cicrano, isso acaba sendo um aprofundamento que eu penso agora toma muito tempo, e depois vocês vão rever isso no último termo, entenderam? Posso continuar para a gente arrematar a comoriência? Vai, Ana. Entendi, muito obrigada. Disponha. Pessoal, não que eu me recuse a responder perguntas, longe disso. Mas eu acho que a gente pode otimizar o nosso tempo entendendo agora a essência desses institutos, não é? E depois aprofundando conforme o curso for se desenvolvendo. Porque senão a gente inverte. Eu dou aula de sucessões aqui e daí a professora Carla vai ficar muito brava comigo. Até porque ela que é a profunda conhecedora desse tema, tá? Vamos adiante ainda dentro desse pedacinho aqui da comoriência. A pergunta que se faz agora é a seguinte: como determinar que uma pessoa faleceu antes da outra? Bom, aí é por laudo médico, tá? Por exame cadavérico, enfim, perícia que possa determinar. E repito, vai haver momentos, vai haver casos nos escritórios de vocês e tal, em que essa prova vai ser extremamente necessária, tá? Certo. Beleza. Tá bom? Então, veja, essa presunção de que morreram simultaneamente, que está lá no artigo 8º, é uma presunção relativa que eu consigo desfazer por intermédio de uma prova pericial. Então, no primeiro momento, eu olho e falo, morreram no mesmo tempo. Aí, os interessados submetem os cadáveres a exame e o legista fala, não, fulano aqui morreu 1 hora antes. Opa, então se ele morreu antes, ele passou o patrimônio e todas aquelas consequências. Tá bem? Joia? Podemos ir adiante, pessoal? Então vamos lá.
Morte presumida agora. Então, nós falamos morte real, comoriência ou morte simultânea, e agora a morte presumida. Ora, na morte presumida, eu não tenho aquele corpo em cima da mesa para olhar e falar, morreu. Ou, não morreu, está vivo. Eu não tenho esse cadáver à disposição. Eu presumo que a pessoa morreu. E essas presunções, por óbvio, estarão estabelecidas no Código Civil, tá? Vamos lá. Isso, exatamente, Mateus. Nós vamos chegar lá nesse exemplo. Tá lá a segunda parte do artigo 6º, ó. Presume-se esta, o quê? A morte, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Bom, então, eu coloquei no material com vocês aí que a morte presumida, repito, morte sem cadáver, ela pode ser com declaração de ausência ou sem declaração de ausência. Tá? Vamos primeiro, por ordem, não é? Para a morte presumida com declaração de ausência. Tá certo? Com declaração de ausência. Turma, o que é ausência? No vernáculo nós sabemos, né? É a falta de. Bom, quando eu falo de ausência no Código Civil, eu estou dizendo daquelas pessoas que desapareceram, sumiram. Ainda hoje, na hora do almoço, eu assisti uma matéria no jornal, salvo o melhor juízo dos 3 últimos anos, nós tivemos um número aí, acho que superior a 50 mil pessoas que desapareceram nesse país chamado Brasil. Desapareceram. A pessoa foi sentar na calçada para ver o movimento. E isso é um índice altíssimo, né? A pessoa saiu para comprar um pão, para sentar na calçada, para varrer as folhas da calçada e sumiu. Ninguém nunca mais viu essa pessoa. Bom, para esses casos, e eu sempre vou reforçando, como que o legislador civilista ele é precavido. Porque pode acontecer dessa pessoa desaparecida ter patrimônio. Pessoal, não existe patrimônio sem titular, não pode haver patrimônio sem titular, tá bem? Então, essa pessoa que desapareceu e tem patrimônio, nós precisamos dar um jeito nessa situação. E daí eu convido vocês para buscarem no artigo 22 do Código Civil o Instituto da Ausência. Nós vamos fazer uma passagem por ele e entender como funciona essa previsão legal. Artigo 22. Então, você vai ver que vai do 22 até o 39. Tá? Nós podemos fazer, inclusive, uma leitura rápida de um por um dos artigos, não tem problema nenhum. Tá? Mas veja, artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, então sumiu e não deixou notícia. Se não houver deixado representante ou procurador, a quem lhe caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á, curador. Então, o primeiro fato que a gente extrai daí, a pessoa desapareceu, sem deixar notícia, claro, né, para onde vai, e também não deixou nenhum procurador, ele não passou procuração, mandato. Por exemplo, não tem um procurador particular, não tem um advogado, não tem ninguém que cuide dos seus bens. Para que esses bens não fiquem
sem administração, é que o Código Civil prevê o Instituto da Ausência. Tá certo? Pois bem, deu 23, a gente pode pular. Aqui, ó, 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos, antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Não havendo cônjuge, vai aos pais. Não havendo pais, vai aos descendentes, nessa ordem. Isso aí é procedimental. Entre os descendentes mais próximos, precedem os mais remotos, e na falta das pessoas mencionadas, o juiz escolhe. Então, bom, sumiu o sujeito, não se sabe onde está, não deixou procurador, tem bens para ser administrado. A família, os interessados, por exemplo, como está no 25, o cônjuge. Isso, nós vamos chegar lá no finalzinho daí, Matheus. Aí o cônjuge vai até o Poder Judiciário, por intermédio de advogado, claro, e explica, né, excelência, o meu cônjuge sumiu, não é? Nós vamos ver também. O cônjuge sumiu, calma, pessoal, vocês estão muito ansiosos, nós vamos chegar lá. O meu cônjuge sumiu, não é? E deixou bens e não deixou quem os administre. Eu quero ser nomeado curador, eu, cônjuge, quero ser nomeado curador dos bens do meu outro cônjuge, esposo ou esposa, pouco interessa. Se o cara não era casado, já presumo que é o homem que sumiu o cara, né? Mas se a pessoa era casada, não era casada, desculpa, aí pode os filhos dele fazerem isso. Se ele não tinha filho, os pais dele fazerem isso. Se não tem ninguém para reclamar a presença do sujeito, eventualmente o Ministério Público pode, casos excepcionalíssimos, e daí o juiz nomeia um curador estranho ao sujeito. Mas alguém tem que ficar de curador. Olha só. Artigo 26 agora vai responder já algumas perguntas. Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, então 1 ano. Qual que é o prazo? Foi a pergunta. Qual que é o prazo para pedir a declaração de ausência? O código não fala. O código não fala. Penso que tem que ser um prazo razoável. Alguém colocou aí, o cara foi pescar no Mato Grosso. Vai ficar 40 dias fora. Com 20 dias o cônjuge fala, tá ausente, dá aqui o patrimônio. Não, não é isso. É um prazo razoável a ser analisado de acordo com as circunstâncias. Mas, 1 ano depois dessa decisão de ausência, né, decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante ou procurador, se passados 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Então, a pessoa some, entra-se com o pedido de declaração de ausência. Esses pedidos não são... você não vai resolver isso em 2 meses, não é? Vai demorando. Passou 1 ano que a pessoa sumiu, ou 3, desde que ele tenha deixado o procurador, né? Porque também o procurador não vai ficar de eterno cuidando dos bens. Aí o juiz faz, depois de 1 ano, a declaração, fulano realmente está ausente, e abre a sucessão provisória. Quando o juiz diz, fulano está ausente, nós demos um passo a mais em direção à morte dele. Tá? E uma presunção, claro, uma presunção de morte. E daí o juiz diz, abra-se a sucessão. O que é abrir a sucessão? É transferir os bens para os herdeiros. Tá? Transfira-se os bens aos herdeiros. Só que o tempo ainda é relativamente curto. Nós estamos lidando aqui com 1 ano, 2, 3, 5 no máximo. O código ainda tem esperança que esse sumido vai voltar.
Sucessão, Gabriele e turma, desculpa, às vezes eu... Né, perdão, eu que peço perdão. O que é sucessão? É transferir o patrimônio do morto para os seus herdeiros. Tá? Isso é suceder para o Código Civil. Tá? Então, como essa sucessão é provisória, o juiz fala assim: herdeiros podem receber o patrimônio do desaparecido, do ausente. No entanto, como nós temos esperança que ele volte, vocês vão depositar em juízo o valor equivalente àquilo que vocês estão recebendo. Certo? Por quê? Porque nós esperamos ainda que o desaparecido, o ausente, volte. Ana, eu já vou te responder, tá? Só um segundinho para eu não perder o raciocínio. Beleza. Então veja. Artigo 28. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada. Olha só como que o Código Civil ainda quer que o sujeito volte. O juiz dá uma decisão de ausente, manda abrir a sucessão provisória, mas essa decisão ainda tem que esperar 180 dias para então surtir efeitos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar o raciocínio e depois eu volto com as perguntas, tá? Beleza. Quer ver? Artigo 30. Os herdeiros, tudo isso sucessão provisória ainda. Os herdeiros, para ingressarem na posse dos bens do ausente, darão garantia de restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. O que o código está dizendo aqui? Como é provável que o ausente volte, os herdeiros que receberam os bens têm que depositar uma garantia, porque senão os herdeiros dão fim no patrimônio e quando o ausente retornar, ele não acha nada. Né? Agora, não é todo e qualquer herdeiro que vai ter que dar garantia. Parágrafo 2º, não é isso? 1º e 2º. Né? Aquele que não pode prestar a garantia fica excluído. Mas fica guardado ali o quinhão dele. O que é quinhão? Parte. Parágrafo 2º. Os ascendentes e descendentes e o cônjuge, esses não precisam da garantia. Repito. Ascendentes, descendentes e cônjuges, cônjuge, né? Esses não precisam da garantia. Eles recebem o patrimônio na sucessão provisória. Tá bem? Beleza. Vamos lá. E olha que interessante, por exemplo, o artigo 33, parágrafo único, ó. Alguém perguntou aí. E se o ausente aparecer? Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, quer dizer, o sujeito simplesmente foi para o mundo, né? Ah, eu quero tirar um tempo da vida, vou dar um rolê por aí. Cadê? Perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Ele não perde o patrimônio é dele ainda. Mas ele perde frutos e rendimentos. Vamos supor que era um dinheiro no banco. Todos os juros que esse dinheiro rendeu, o sucessor pega para ele. Vamos supor que era uma plantação. Ou que era criação de animais. Todos os frutos dessa plantação, todas as crias dos animais, ele perde para o sucessor, mas ele continua dono da fazenda, continua dono da boiada e continua dono da grana no banco. Tá? Porque a ausência dele foi injustificada. O rendimento negativo seria talvez o prejuízo, né? Aí penso que o herdeiro que também não soube administrar, né? Sofreu um revés na bolsa, por exemplo. Né? Certo?
Daí eu quero falar para vocês do 37. 10 anos depois de passado em julgado, a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Então vem comigo aqui na linha do tempo. O sujeito desapareceu. Depois de 1 ano foi considerado ausente. Mais 10 anos se passaram e ele não voltou. Poxa vida, não existe direito eterno. Aí o que o código fala? Bom, depois de 10 anos que foi aberta a sucessão provisória, que é do artigo 26, e o sujeito não apareceu, agora então nós vamos considerá-lo presumidamente morto. Até então ele tinha o status de ausente. De ausente agora ele passou a morto. Repito, sem cadáver, sem corpo. Muito tempo, Luiz. O que o legislador quer sempre, a esperança, é que o sujeito volte. Mas depois de tanto tempo assim, já não dá mais para que nós esperemos por ele. E daí, aqueles herdeiros que... vamos lá. Aqueles herdeiros que, por exemplo, deram caução, garantia, né? Garantia. Caução com U aqui, né? Deram garantia. Para receber a herança, eles podem já levantar essa garantia. Porque agora nós consideramos que o indivíduo efetivamente morreu. Né? Então, olha aí, ó. Acontece, pessoal. Acontece mais do que a gente imagina. Aí a Gabriele dando um exemplo. Olha, agora eu chamo a atenção para o artigo 38. Esse é importante e sempre está em provas. Tanto na minha, quanto nas provas da vida. Tá? Pois não, Luiz, antes do 38. É a Ana, professor. Vai, quem quer perguntar? Vamos abrir uma janelinha para pergunta, vai. O Luiz comentou aqui, uma senhora foi registrar um BO. Isso, aí, ó. A gente tem aqui, na grande Ribeirão Claro, né, cidade que é referência aqui para toda a região, uma pessoa que também está desaparecida já há 15 anos. Né, 15 anos. Sumiu, simplesmente sumiu. É até conhecido nosso. Tá, eu não esqueci da tua pergunta, viu, Ana? Só para arrematar o 39, ó. O 38 e o 39. Isso é importante, chama a atenção de vocês. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Então, o sujeito com 80 aninhos de idade, na flor da vida, desaparece. Eu conto 5 anos. Não. Ele tem 80 anos e 5 anos atrás foram as últimas notícias dele. Então, ele tem pelo menos 80 anos e a última vez que se teve notícia dele, 5 anos atrás. Eu já posso pedir sucessão definitiva também. Tá? Joia. Então, agora vamos lá. Ó, isso, Ana, quase isso. Ó, tá lá a perguntinha. Então, o cônjuge, por exemplo, o cônjuge relata que a pessoa desapareceu, depois de 1 ano o juiz libera a sucessão provisória, isso, e o cônjuge tem que deixar parte em juízo? Não. Porque, ó, artigo 30, parágrafo 2º, os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens. Então, ó, Ana, para você entender bem a turma toda. Descendente, ascendente e cônjuge
do desaparecido não precisa dar garantia, tá? Quem precisaria da garantia? Um primo, por exemplo, um tio. Qualquer um que não seja descendente, ascendente ou cônjuge. Ou cônjuge, conforme você goste mais. Certo? Alguma dúvida? Melhorou, Ana? Professor, Manda. mas essas pessoas, por exemplo, que não precisam dar garantia, elas Sim. podem usar o dinheiro dessa pessoa desaparecida? Elas não podem vender imóveis, no caso? Isso, elas estão emitidas, Pamela, numa condição de meros administradores, por enquanto. Entendi. Se precisar vender um imóvel, porque imóvel ele se deteriora com o tempo, ele precisa de manutenção. Daí a esposa, por exemplo, vai até o Poder Judiciário e fala: olha, excelência, é melhor vender o imóvel e pegar o dinheiro e aplicar no banco do que deixar ele se estragando com o tempo, com a passagem do tempo. Poxa, uma década é algo considerável, né? Sim. Então, no momento da sucessão provisória, eles são meros possuidores. Na sucessão definitiva, eles passam a ser proprietários. Posse é menor que propriedade. Certo? Sim, entendi, professor. Melhorou? Sim. Show de bola. Obrigada. Nada. Se tiver um carro, pode usar. Se tiver um apartamento, pode morar. Tudo para que o bem tenha a sua destinação social normal, a sua função normal. O carro foi feito para andar. Até porque se colocar na garagem lá, não é? E não fizer manutenção, você destrói o veículo. Não é isso? Pode usar. Joia? E daí vem a pergunta que foi feita agora há pouco. E se esse ausente, agora já até considerado morto, voltar? Pode acontecer. Agora há pouco, olha que interessante. Agora há pouco eu falei para vocês assim, a morte dissolve tudo. Não foi isso? Se ele era devedor, ele não deve mais. Se ele era credor, ele não é credor mais. Porque morreu. Quando nós fazemos a sucessão definitiva, o sujeito morreu. Nós só não temos o corpo para enterrar. Mas que ele morreu, morreu, para o direito. Então, olha só. Regressando o ausente nos 10... Artigo 39. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva. Olha só a linha do tempo, hein, pessoal? Aquele primeiro ano onde eu considerei a abertura provisória. A sucessão provisória demorou 10 anos e eu abri a definitiva, desculpa. Só que o artigo 39 fala da abertura da sucessão definitiva mais 10 anos. Então eu estou aqui com 21 anos contando já. Então me acompanharam no raciocínio? O primeiro aninho lá do artigo 26, onde o juiz considera o sujeito ausente e abre a sucessão provisória. Mais 10 anos, ele abre a definitiva. E daí ele fica ainda esperando que o cara volte por mais 10 anos, mesmo depois de considerado morto. Então, olha, regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, os subrogados ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Então vamos parar aqui, não vou nem ler o parágrafo único ainda. Então passaram esses 1 ano, mais 10, mais 10. Certo? Só que dentro desses 10 anos da sucessão definitiva, então vamos supor que o juiz
decretou a sucessão definitiva dia 31 de agosto de 2018. 2018, há 2 anos atrás. E hoje, justamente hoje, na segunda-feira, o ausente apareceu. Galera, tô aqui, tô de volta. O que patrimonialmente esse aparecido vai ter direito? Tá aqui, ó, é claro. Ele vai ter direito aos bens que existirem do jeito que tiver. Então, se o prédio deteriorou, ele pega o prédio do jeito que tá. Se eu vendi o prédio e pus dinheiro no banco, ele tem direito ao dinheiro no banco, sem os frutos e rendimentos. Ou eventual preço. Então, quando eu falo, ó, subrogado aí, turma, é o que substituiu. Um substitui o outro. Então, veja, eu tenho ali um direito patrimonial ainda da pessoa que retorna depois de, nesse nosso exemplo, 13 anos, né? Mas esse direito agora já não é absoluto e completo. Ele vai pegar os bens do jeito que se encontrarem. Se os bens foram trocados por outros, ele pega os que foram trocados. E se foram vendidos, ele tem direito ao preço que foi pago pela venda. Só que daí lembra, né, que ele vai perder rendimentos e frutos, se o desaparecimento foi injustificado. Professor. Entenderam essa parte? Fica à vontade. Vai, Isabelle. Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, se ele voltar e os bens foram todos vendidos, vamos dizer, só que não tem mais esse dinheiro também, tipo, gastaram o dinheiro. Mesmo o mais assim, comum acontecer. mesmo assim a pessoa tem que dar um jeito, sei lá, de dar esse dinheiro, ela vai ficar em dívida, ou não, é o bem do estado que ele tá, então ele foi vendido, não tem dinheiro, acabou. Isso. Entendi. Até porque nós estamos falando já de uma sucessão definitiva, né? Na qual a probabilidade de volta era tão remota que o Código Civil fala, olha, herdeiros, agora vocês são donos disso daqui, vê o que vocês querem fazer com o patrimônio. Porque se eu vendi e gastei o dinheiro, aí cai naquela regra que do nada, nada se cria. Não tem muito como o que devolver, né? Não sei se eu te respondi. Sim, tá bom, obrigada. Nada. Lucas, e o menino do Acre? Eu não conheço esse caso, né? Me peço desculpa. Não sei qual é o caso do menino do Acre. Se puder dar mais detalhes, ô Lucas. Enquanto isso, vamos para o parágrafo único para arrematar. Do 39. Se nos 10 anos a que se refere esse artigo, então já passou 21 pelo menos, o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados... Ah, é claro. É assim, o que esse artigo está dizendo? Esse parágrafo único. Quando vem ali a sucessão definitiva, cabe às partes, aos parentes, cônjuge, ascendente e descendente, entrar com o processinho de inventário, né? O inventário é algo que deve ser feito nesse contexto. Se não for feito o inventário, quem que arrecada esses bens? O município ou o Distrito Federal, né? Ou, eventualmente, a União, conforme está aí no parágrafo. Então, chegou na fase de sucessão definitiva, pá! Começa a contar 10 anos. Se dentro desses 10 anos ninguém entra com processo de inventário, porque agora eu tenho um morto, essa herança é considerada sem dono e o município, o Distrito Federal ou a União vão pegar para si. Tá certo? Entendi, Lucas. Olha, nunca ouvi falar, nunca tive notícia de fraude com relação a isso. Mas eu vou te dizer, Matheus, não deve ser também difícil de acontecer. O sujeito quer, talvez, dar um perdido, não sei. Mas, geralmente, a pessoa que quer dar um perdido e sumir, ela some com o patrimônio, né? Ela não deixa o patrimônio para trás, né? Uma última pergunta, que esse não está no Pablito e nem no Carlos Roberto.
Você vai encontrar na obra do Cristiano Chaves, tá? Sobre a ausência. Se o cara é casado, eu falo cara, né? O Jack, enfim, pouco importa. Se a pessoa é casada, quando é decretada a sucessão definitiva, o casamento dele é dado por encerrado. Porque uma das formas da extinção do matrimônio é a morte. E nós estamos falando aqui de uma morte presumida, mas ainda assim morte. Tá. Aí, de acordo com o 39 caput, o nosso exemplo. O sujeito a sucessão definitiva foi aberta em 31 de agosto de 2018. A partir de então, é dado como extinto o casamento dele ou dela. E hoje, dia 31 de agosto de 2020, 2 anos depois, o ausente aparece. Aí vem a pergunta: qual que é o estado civil desse ausente? Solteiro ele não é. Concordam? Ele era casado. Viúvo ele não é. O outro cônjuge não morreu e nem ele, apesar de juridicamente ele ser considerado morto. Como é que fica? Do que a gente chama esse sujeito? Ele não pode ser solteiro, porque não teve desquite, na verdade, até já não se aplica mais, mas não teve processo de desquite, não teve processo de divórcio. Então ele não é divorciado, ele não é casado, não é solteiro. Interessante isso. Sabe qual que é a resposta? O Código Civil não sabe dizer, e muito menos a doutrina. Tá? Eu estou fazendo uma pergunta, e eu peço até perdão pela deslealdade, mas eu estou fazendo uma pergunta que a princípio não tem resposta. Tá? Por que eu vou fazer processo de divórcio? Eu, por exemplo, sou o cônjuge que fiquei. E a minha esposa, ou meu esposo, pouco importa, é o que desapareceu. Por que eu vou fazer divórcio se eu já sou considerado viúvo? Se eu for entrar com um pedido desse em juízo, o juiz vai ler e vai falar: não, eu não vou dar sequência nessa ação. Você não precisa de divórcio, você já é viúvo ou viúva. Não tem como. É interessante isso porque vai instigando, né? Veja, Deilson, não tem por que cancelar a ausência, porque todos os passos legais e regulares da ausência foram tomados. Não existe nenhuma ilegalidade no que aconteceu. É o típico caso, pessoal, que a doutrina fala, de um vácuo legislativo. Tá? A princípio não teria problema, porque, veja, para o cônjuge que ficou, ele já é viúvo. Pode casar de novo. Para o cônjuge que voltou, talvez uma modificação registral que o juiz ordene ali para tirar de casado, mas voltar para solteiro também vai ser difícil, né? Veja que interessante, é um checkmate que a lei deu em nós, né? Tá bom? Professor, Oi. como é o nome do autor mesmo que fala disso? É Cristiano? Perdão? Oi? Como é o nome mesmo do autor que fala sobre isso? Cristiano Chaves. Tá, obrigada. Ele é promotor promotor em Salvador, na Bahia. Muito bom. Beleza. Vimos então a morte presumida com decretação de ausência. Vamos para o arremate. Pessoal, vai ficar um pouquinho para a próxima aula, mas não tem problema, tá? Realmente, na próxima aula a gente vai falar de domicílio, então dá para a gente alcançar. Fiquem tranquilos. Nesses 25 minutos que me restam, a gente consegue falar da morte presumida agora, sem decretação de ausência. Sempre começando pela leitura do dispositivo do artigo 7º agora do Código Civil. Pode ser declarada morte presumida sem decretação de ausência, então é outro caso.
se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. E 2, se alguém desaparecido em campanha aqui militar, tá, pessoal? Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então veja, são 2 situações limites na vida de uma pessoa. No primeiro caso, o indivíduo está em perigo de vida. Vou dar um exemplo. Acho que exemplo ajuda. A pessoa foi passar férias na Indonésia, lugar paradisíaco. Tá lá curtindo e tal, naqueles resorts à beira-mar. E dali a pouco vem aquela tsunami que aconteceu, uma tragédia, e varre o hotel onde a pessoa estava. Não sobrou nada de pé ali. E também, provavelmente, nós não vamos encontrar o cadáver. Não é raro que nós ouçamos, de vez em quando, que ainda há pessoas que desapareceram naquele evento natural, aquela tragédia, e cujo cadáver não foi encontrado. Fica soterrado debaixo de toneladas de sujeira, enfim, né? Então, veja. Nesse caso, será que eu posso falar que a pessoa estava em perigo de vida? Acho que sim, né? Mariana, Brumadinho, excelentes exemplos e nacionais, inclusive. Toneladas de lama. Dificilmente nós vamos encontrar, apesar dos esforços, não é? Os bombeiros, do exército, veio até gente de fora ajudar a procurar, mas muitos estão desaparecidos e assim permanecerão. Só que eu posso dizer assim, mas não tem corpo. Então, pode ser que esteja vivo. Ora, a possibilidade da pessoa estar viva, infelizmente, é nula num evento desses. Então, nós podemos considerar morto, sem cadáver e sem ausência, porque não se encaixa nos casos. Não foi um desaparecimento, né, por assim dizer, menos traumático, né? Foi algo decorrente de um evento específico, né? E o segundo caso, o indivíduo que militar foi para a guerra, não é? Foi para a guerra e desapareceu no conflito armado. Nós sabemos também que numa guerra, no momento ali bélico, né? De tiro, bomba, enfim, toda aquela violência, nem sempre é possível recolher o cadáver dos soldados mortos, não é? Então, desapareceu em campanha. Ou foi feito prisioneiro. Não é isso? E daí nós temos o prazo de 2 anos, depois do fim das hostilidades, depois do fim da guerra, para esperar essa pessoa voltar. Se dentro desses 2 anos a pessoa não voltar, nós vamos então presumir que ela morreu, ainda que nós não tenhamos cadáver. É lógico, concordam? Tem uma lógica aí muito importante, não é? E é uma lógica que acaba tendo apoio na lógica patrimonial. Né? Se você pensar pelo lado patrimonial, nós não podemos ficar esperando para sempre que o dono desse patrimônio retorne. Vamos já considerá-lo morto. Bem? Joia. Aí é claro, né, que não é simplesmente ir até lá o Poder Judiciário e falar, olha, meu irmão, meu filho, minha filha, minha irmã, minha esposa, meu esposo, foi para a guerra lá no Haiti e morreu. Acredita em mim, hein? Óbvio que não é isso. Nós precisamos fazer um procedimentozinho, que está lá na Lei 6.015, na Lei de Registros Públicos. Está aqui o número, 73. Essa é a Lei de Registros Públicos. Por essa lei, nós registramos os que nascem,
os que casam, enfim, os imóveis, tudo que precisa de registro passa por essa lei e, por óbvio, o óbito também. No artigo 88, nós encontramos lá o procedimento da justificação para suprir, não é, a ausência do cadáver, tá? Para suprir o atestado de óbito. Então, eu tenho uma justificação para suprir o atestado de óbito. Não vai ter atestado de óbito por quê? Porque não tem cadáver. Tá joia? Então, veja, rapidamente. Poderão juízes togados... Turma, e um pequeno parênteses. Quando você vai estudar legislação, você começa a despertar, né, um olhar, como as leis mais antigas têm alguns jargões que já não são aplicados mais, tá? Mas vamos lá. Poderão juízes togados, quer dizer, o juiz de capa preta na época, né, admitir justificação para o assento de óbito de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto, são exemplos, ou qualquer outra catástrofe. Aí o leque abre, né? Tsunami, por exemplo, rompimento de barragem. Quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não for possível encontrar o cadáver para exame. Óbvio, se eu quero dizer que a pessoa está soterrada sob a lama de Brumadinho, primeiro eu tenho que provar que a pessoa estava lá. Se eu quero provar que a pessoa estava... artigo 88. Se eu quero provar que a pessoa sofreu na tsunami da Indonésia, eu preciso provar que a pessoa estava lá. Como é que você faz isso? Reserva de avião, reserva de hotel, eventualmente testemunha, tá? Eu consigo fazer a prova. Será também admitida a justificação, parágrafo único, no caso de desaparecimento em campanha militar, né? Provados a impossibilidade de ter sido feito o registro nos termos do artigo 85 e os fatos que convençam da ocorrência do óbito. O artigo 85 basicamente vai tratar da obrigação que os militares têm de fazer o registro das baixas em campanha. Se não for possível registrar essa baixa, eu posso me servir do artigo 88. E aí eu terei, ao final, o juiz proferindo uma sentença na qual ele diz: fulano, que estava em Brumadinho, tem como data provável de sua morte o dia lá do rompimento da barragem. Claro, a gente usa aqui o exemplo com todo o respeito, não é? Às vítimas daquele evento. Ou fulano tem como local de falecimento o Haiti durante campanha militar do Exército Brasileiro como força pacificadora naquele país depois do terremoto que aconteceu lá. Veja que aqui eu não tenho data exata da morte. Não consigo. Eu tenho data provável. Tá bem? Por que eu preciso ter uma data provável? Porque eu preciso saber a partir de quando os herdeiros efetivamente herdaram o patrimônio que essa pessoa deixou. Tá certo? Só para que entendam, quando eu falo o herdeiro recebe, ou o herdeiro deixa de receber. Existe um princípio do direito francês, que nós aplicamos aqui, que diz, eu vou dizer em tradução livre e grosseira, né? Peço desculpa. Mas o que esse princípio diz é o seguinte: é o próprio morto que transmite o patrimônio. Então, quando o sujeito morre, naquele exato instante em que ele deixou de existir, os seus herdeiros já são donos do patrimônio. Por que eu preciso do inventário? Para saber quem vai herdar o quê, para que a gente faça as porcentagens iguais conforme a lei manda. Tá certo? Então, é o próprio
cadáver que transmite o patrimônio. Por quê? Porque não há patrimônio sem titular. Nunca, nunca. Então não vai ter ali nenhum milissegundo. Né? Morreu, transferiu imediatamente. Com essa transferência, nós precisamos depois só individualizar o que cada um receberá. Bom, para arrematar, eu tenho aqui a morte civil, que é mais a título de cultura jurídica. Tá? A morte civil, turma, ela tem origem no direito romano. Tá? Mas ela se aplica eventualmente para nós, no nosso direito moderno, em alguns casos. Eu trouxe um exemplo aí do artigo 1816. O que quer dizer a morte civil? O sujeito morre só para o direito, ele não morre no aspecto natural da palavra. Veja, artigo 1816 do Código Civil. Só que vocês estarão estudando no último ano da faculdade. São pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem, como se ele morto fosse, antes da abertura da sucessão. Existem alguns casos nos quais a conduta do herdeiro é tão grave para com o autor da herança que ele é considerado excluído da sucessão. Casos lógicos. Suzanne von Richthofen foi lá e tramou isso mesmo, Mateus. Ela tramou a morte dos pais. E olha aí como que a burrice e a maldade às vezes andam de mãos dadas. Tramou a morte dos pais de olho na herança. Só que ela não sabia que a pessoa que atenta contra a vida do autor da herança não vai receber nada. Tem lógica isso? Óbvio. Não é? Senão você imagina como é que seria, por exemplo, você é uma pessoa rica. Espero que muitos de vocês sejam, né? Imagina se fosse, mas eu digo rica, bombando. E daí você está lá, sentado em cima dos seus milhões, sabendo que a qualquer hora, por exemplo, um filho teu pode te dar uma facada nas costas e pegar a tua grana. E depois que paz ele vai ter com o filho dele, e o filho dele, e assim sucessivamente. Então a lógica, né, aqui é gritante, salta aos olhos. Eu sou filho, vou lá, mato meu pai para ficar com a herança. O Código Civil fala, não, você não vai receber. Mas veja aqui para a gente entender. Eu fui lá então, eu não, né? O nosso cliente, nosso cliente, foi lá e matou o pai para ficar com a herança. Daí o Código Civil fala, você não pode. Mas o teu cliente tem filhos. Os filhos do teu cliente, que assassinou o pai por causa da herança, recebem a herança. Que seria do assassino, mas nesse caso ele é considerado morto. Daí dizer morte civil. E antes que você me pergunte, vou adiantar a pergunta que você ia fazer. Ah, mas daí ele administra os bens que são do filho dele? Não, aí o Código Civil não deixa isso acontecer também, tá? Ele não pode administrar os bens. Ele é morto para aquele caso. Ele é morto. Entenderam, turma? Foi muita informação? É? Tá tranquilo? Tá sossegado? Favorável? É muita coisa e eu peço perdão, mas eu sou pago para falar, não tenho muito o que dizer, né? Senão ficar falando a aula, contando para vocês. Turma, sempre assim, tá? Nós estamos aqui abertos para as perguntas, pode perguntar à vontade. Não existe pergunta inútil, tá? Pois não. Com declaração e sem declaração, ótima pergunta. A diferença é que com a declaração de ausência, eu passo por esses
essas fases todas. Eu diria, 1963, inciso 3, eu diria, o Adeilson e turma. Isso, a deserdação, eu diria para o Adeilson e para a turma, como que eu distingo os casos? Como que eu separo os casos? Quando que eu sei que eu vou passar por um procedimento de ausência e quando eu vou saber que eu não vou passar por esse procedimento? É por exclusão. Você vai ler o artigo 7º. Não é isso? Quem estava em perigo de vida, ou quem estava em campanha e desapareceu, ou foi feito prisioneiro e não foi encontrado até depois de 2 anos do fim da guerra. Se não está nesse caso aqui e a pessoa está desaparecida, eu vou para o artigo 6º e depois para o artigo 22 e seguintes. Então, a diferença entre um e outro é que para ser para ser sem ausência, o legislador enumerou em 2 incisos. Tudo que não está aqui tem que ter ausência. Passar pelo procedimento da ausência. Te respondi? Show! Mais alguém, turma? Fiquem à vontade. Nós temos aí um tempo ainda, juntos. Vamos lá. Olha, assim, até para fazer um meia-culpa, né? Que eu pedi para que a gente focasse no conteúdo aqui do segundo termo. Repito, não é por má vontade, tá? Por mim, a gente ficaria aqui conversando sobre sucessão e tirando as dúvidas, sem problema algum, tá? Mas é que daí eu acho que a gente estaria despendiando um tempo com a energia com o foco errado, né? O foco agora é entender esses institutos que são a base. Para depois, lá no 10º termo, eu espero que até lá vocês lembrem que eu existi na vida de vocês, né? E quando a professora Carla, por exemplo, for falar de sucessão, você já fala, puxa vida, ó, agora eu sei que nesse caso é comoriência, ou não é, ou enfim, outros institutos que vimos hoje. Tá bem? Bom, eu vou interromper então aqui a gravação. A aula ainda está aberta para pergunta, mas nós não vamos avançar mais no conteúdo hoje. Na segunda que vem, nós vamos conversar sobre individualização da pessoa, tá? E basicamente vamos falar sobre estado da pessoa.